Porque os quadrinhos brasileiros têm personagens tão fortes no segmento infantil, mas não nos segmentos jovem e adulto? Porque acho que é uma questão de tradição e mercado. Você vê que toda criança começa a desenhar, mas chega numa idade larga. Então é porque talvez não receba o estímulo. E tem uma questão de mercado no Brasil que o pessoal não lê nem jornal que precisa, quanto mais quadrinhos em tese não precisa. Então acho que é bem da nossa natureza. E os criadores, né, que talvez não vão por essa linha. Talvez por terem sido influenciados pelos quadrinhos infantis, eles pensam dentro dessa caixinha, né? Dentro desse tipo de coisa. Então, acho que é por aí. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde eu, Bruno Scartozoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, entrevistamos pessoas muito bacanas. Paulo, quem é a ilustre presença de hoje? Nosso convidado de hoje foi o primeiro roteirista brasileiro de quadrinhos a publicar no mercado norte-americano. Produziu para Marvel, DC Comics e Disney Publishing. Escreveu roteiros até para Mickey e Pato Donald. É autor de dezenas de títulos em diversas editoras dos Estados Unidos e de uma graphic novel em 12 volumes que romanceia a vida de Jacques Desmoulins, último líder dos Cavaleiros Templários. Com vocês, Fabrício Grelet. Agradecido. Incrível, hein? Rapaz, faltou eu dizer para a nossa audiência, Fabrício Grelet é um amigo há 35 anos. Eu disse para ele que ia falar isso. O pessoal vai achar que a gente está fazendo. Amigo, mas desaparecido, vai, né? Porque depois encontra, né, Fabrício? Mas, de qualquer maneira, esta é a realidade. Rapaz, todo brasileiro aprende a ler com Revistinha da Mônica e depois abandona, né? Depois o mercado abandona desenho, né? Larga o desenho. Toda criança se expressa pelo desenho. Agora o desenho, e eu falo mais, o quadrinho, ele é da natureza do ser humano. Por quê? Você vê as pinturas rupestres, depois você vê os afrescos nas igrejas, e depois você vê que todo mundo desenha um palitinho, e todo mundo conta uma história. E o outro lance que o pessoal tem que ter em mente é que, assim, eu entrego uma revista para você, você pode não ler, mas você reage, você interage com ela. E, além de tudo, eu não te ensino a ler quadrinhos. Aquela leitura em Z, né, que a gente faz da esquerda para a direita, isso vem naturalmente. Então, ela é um meio mais forte do que a gente pensa. Você tem texto, imagem e assimilação imediata com um detalhe. Quadrinho é balão. Então, eu estou falando com vocês aqui, não tem um balão, né? Espero que não tenha um balão. Mas o balão no quadrinho... O balão no quadrinho não interfere a tua leitura. Com outro detalhe, o quadrinho ele é muito mais interativo. Por quê? Porque é você que dá o timing. Você que faz em que pese o fato de eu ter escrito uma história que tem começo, meio e fim, ou talvez uma história de super-herói em que você tem ali diversos números para contar uma história, que em termos de ferramenta narrativa isso é muito bom, porque você não precisa ficar fechado em 22 páginas de uma história americana, você pode se alongar através de um arco. É você que dá o ritmo, porque nada impede você ir lá, pegar a última página e você acabou com o que eu fiz. Entendeu? Coisa que no cinema você não vai fazer, coisa que no teatro você não vai fazer. Além de tudo, a passagem de um quadro para outro é você quem dá, né? Se você pega uma luta, se você vai pegar essa luta e né, ler devagarzinho, claro que a disposição dos quadros e o que eu faço tende a te influenciar, mas no fundo, o mestre da leitura é você, muito mais do que em qualquer outra mídia. É interessante porque tem um aspecto rebelde interativo aqui, né? Eu posso pegar e ler ao contrário, eu posso fazer na ordem que eu quiser. É interessante isso que você está destacando. Quando você cria uma história, eu crio através de uma premissa, de uma ideia, né? E aí você acaba com o que eu faço, em tese. Se vai funcionar, se vai entender. Porque uma história sempre se refere ao homem. O homem é dado ao homem. Você vê que a gente pega um carro e olha uma carinha. A gente pega uma geladeira e põe 2 olhinhos nela. Então, se eu contar uma história só de ET, com um monte de gráfico que não dê a nada, você pode até entender se você
for através dos quadros, mas uma hora ela vai ficar chata para você, ou vai ter coisa que você vai dizer que não entendeu. A gente precisa disso, né? E as histórias são isso. Esse vem de uma tradição de narrativa, de como o conhecimento foi passado, né? Fabrício, você considera Então, quadrinhos como literatura aí, né? ou são coisas completamente diferentes? Sim, claro. Não, dá um trabalho de louco. O pessoal pega no final, mas não sabe. Bom, eu tive muito mais cabelo. Eu era muito. Dá um trabalho de louco. Porque são páginas e páginas de escrita, né? Que você transforma, você dá uma informação para transformar aquilo em informação gráfica. Então, quando você é um roteirista, ele é o melhor dos trabalhos e o pior dos trabalhos. Por quê? Porque eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou set designer, que eu indico, principalmente eu que sou chato para escrever, eu indico quantos quadros tem numa página, o que acontece em cada quadro, o que cada personagem fala. O cenário, tem que descrever o cenário para alguém escrever, sim, desenhar depois, quer dizer, tudo isso tem que... Porque eu não sei, principalmente que eu não sei quem vai desenhar, né? Então, se eu souber quem estiver desenhando, talvez esse tipo de coisa diminua, né? Esse step possa ser diminuído. Mas geralmente não funciona. Se eu estou trabalhando para o exterior, às vezes eu tenho um editor que eu preciso demonstrar um negócio. Uhum. Ele precisa analisar por inteiro, né? Então, não, às vezes acontecia de mandar com RAF. Então, por exemplo, quando eu trabalhei para a Disney, a minha equipe era interna aqui, eu tinha gente trabalhando comigo, então às vezes o roteiro eu deixava meio por cima ou mais detalhado para o desenhista fazia RAF e eu mandava o RAF com os diálogos, para não ter que escrever a mesma coisa duas vezes, né? Primeiro em inglês e depois em português, né? Mas os roteiros são todos escritos em inglês, nesse nível de profundidade, né? Tá. Não, muito interessante isso que você falou, porque assim, quando a gente pega, e essa aqui é uma das revistas do Fabrício, que ele me mandou aqui, muito obrigado. Quando a gente pega aqui uma revista, um S, vê os nominhos aqui embaixo, né? Denim, Melo e Grelê, a gente tem a impressão, quando olha para isso aqui, que essas pessoas trabalharam numa colaboração, numa coisa conjunta. E nem sempre é assim, né? Às vezes as coisas são em passos e não tem uma interação entre os autores, é isso? Em se tratando de quadrinho, muitos deles acham que a gente nem trabalhou, né? Que o negócio saiu do céu, assim, apareceu. Né? Mas estou brincando. Mas o que acontece é que o quadrinho ele não é fordista nem taylorista, né? Mas o quadrinho americano ele tem prazo para cumprir e ele é um produto de mercado. Porque se você ficar fazendo quadrinho no seu quarto, você pode escrever, você pode desenhar, e você vai mostrar para sua mãe, ela sempre vai achar lindo. Agora, se você quiser ir para o mercado, você tem prazo, você tem que vender isso aí. Então, o negócio muda de figura. Então, você tem, geralmente, especialização. Um roteirista, um desenhista, um arte finalista, um colorista e um letrista. Porque se uma pessoa for fazer tudo, o negócio empaca. O dia que o cara tiver uma dor de barriga, não sai o negócio. E não é assim. Você tem... O americano, nesse sentido, ele... Como é que eu vou te falar? Ele te cria uma necessidade, entre aspas, tá? Ele não vai te roubar, mas ele vai fazer de tudo para pegar o seu dinheiro, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quando você tem DVD, Blu-ray, PlayStation, falando de mercado, né? PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, sendo que necessariamente ele não teve toda a potencialidade explorada. E com quadrinho também é isso. E aí vocês veem pelo livro. A gente está falando de quadrinho que tem prazo e tem data, mas a gente fala pelo livro. O livro nos Estados Unidos é um negócio absurdo, porque com uma publicação eles geram 4 receitas diferentes. Você primeiro gera o hardcover a $25, depois o softcover é de $16, depois o pocketbook é $8, e depois você lança o audiolivro. Então com um produto você gera 4 receitas. Poxa, para o autor isso é bom, para o mercado isso é bom. Por quê? Porque você tem tudo a todo tipo de preço, para todo tipo de público. Coisa que no Brasil a gente não acha. Muito, tô falando muito demais, né? Pode me cortar. Não. É essa a ideia. Ô, Fabrício, o Paulo já te conhece há 30 e tantos anos, mas eu tô te conhecendo agora, né? Então eu queria que você me contasse qual foi o personagem você mais... podia ter se livrado dessa, mas ele se pôs nessa, né?
Queria que você contasse pra gente qual foi o personagem desses personagens famosos e tal. Qual foi o que te deu mais tesão, assim, de escrever? Cara, tudo é importante, senão eu não teria feito. Quando eu fiz o meu primeiro, que foi o Soulless Warrior, eu achei o máximo. E aí, quando eu fui trabalhar para o Mickey, a história do Mickey é uma história complicada, entre aspas. Porque eu nunca fui muito chegado em Disney. Sim, quando criança, muito, as revistas Disney. Mas o pessoal tem um acesso à Disney por causa dos filmes, né? E Sim. todo filme começar com aquela cantoria, eu morrer, queria fugir. Eu nunca fui de Disney, entendeu? Mas eu lia muitos gibis a ponto de ter carta publicada no Pato Donald do Brasil, perguntando o que aconteceu com o cavalo do Peninha. Né? Você vê o nível do cara chato. E aí, eu estava fazendo outras coisas, eu estava fazendo quadrinhos, surgiu a oportunidade para ir para o Disney Institute, fazer um curso de Management, Customer Loyalty and Service Disney Style, comigo pagando, mas era uma opção, ou era uma desculpa para eu ir para Walt Disney World sem dizer que eu estava piruando lá, andando à toa. Moral da história, eu fui fazer o curso. Mas, na verdade, eu não tinha um contato com Disney, eu não sabia o que era Disney, eu não estava nem aí para Disney, a verdade estava nos super-heróis. Aí eu fui para lá, isso acabou com a minha vida, cara, porque eu fui para um lugar que vive do talento, para o talento, com o talento, e com características de mercado americano, que é completamente diferente. Você vai ver que no Brasil, por exemplo, você pode ter coisas que, pela regra de mercado, você esteja ok, como um produto único, num ponto bom, com pessoal treinado, com vitrine, e aí o pessoal está sem dinheiro, você quebrou. Não funciona, aqui não funciona o negócio lá. E lá era diferente. Eles chegaram para mim, e eu sempre tudo contra, tá? Eu fui o do contra, eu achava ruim tudo quando eu fui fazer esse curso. Voltei lá um amor. Eu voltei, achei uma. Porque eu fui para lá e a gente tinha reuniões, então assim, eu não conhecia os parques. A gente tinha aula das 9 da manhã até as 6 da tarde. E de noite a gente estava liberado para ir para os parques. Eu fui na inauguração do Animal Kingdom. Eu achei um saco, tá lá, e todo dia de manhã passava helicóptero. Teve um dia que passou helicóptero, que estavam filmando o Animal Kingdom. Eu não sabia o que, eu estava na inauguração do parque e não sabia o que era, tá? Comecei a achar ruim, porque todo dia de noite eu tive a manha de todo parque que eu fui depois das aulas, eles acabavam tendo uma festa de inauguração temática de Animal Kingdom. Então eu fui no Magic Kingdom, tava lá um negócio meio que fechado como Animal Kingdom. Fui no Epcot, tava lá meio que... Eu falei, pô, o que é isso? Eu não consigo entrar no parque, não consigo ver o parque. E aí, eles chegaram numa das coisas da gente, viraram... Teve uma dinâmica que é assim, por exemplo, ele chegou, mostrou um detalhezinho e falou assim, quem conhece isso aqui? Aí um ou outro levantou a mão. Aí ele falou, o que é isso? Aí a pessoa respondeu, era o detalhe do vitral do Castelo da Cinderela. Ele falou, então, quantas vezes você teve aqui? 4 ou 5? A pessoa falou, 5, 6, 20, sei lá o que ela falou. Ele falou, então, porque é o seguinte, quando você vem aqui da primeira vez, você vai olhar e falar assim, nossa, o Castelo da Cinderela, meu Deus, o castelo, né? Só que você vai voltar, porque a gente investe um dinheiro aqui e sempre tem novidade. E você vai gostar, então você vai voltar. Quando você vai voltar, você vai olhar para o castelo e falar, nossa, o castelo. E aí tem uma estátua do Disney dando a mão pro Mickey. Você fala, nossa, o Disney, o Mickey, poxa, não sei o que. E aí, normal. Quando você voltar pela terceira vez, você vai olhar castelo, Mickey e que mais? E aí você começa a pegar os detalhes. E aí tem detalhes. E aí, uma dessas passagens, o cidadão virou para mim e falou assim, entre perguntas e coisa e tal, o que acontece se você perguntar pro trabalhador do Magic Kingdom algum detalhe sobre o que acontece na Epcot? Ele vai te responder, não vai? O pessoal vai, não sei o que tal. Falou, por quê? Aí eu pulei da cadeira, falei, vocês fazem lavagem cerebral nesse pessoal, é por causa disso que eles vão responder. O cara foi lá, me entregou um negócio, obrigado pela sua participação, me entregou um Rei Leão, virou para mim e falou assim, não, ele vai responder porque ele sabe que se alguém elogiar ele, ele vai subir de ranking, e porque ele trabalha aqui, que a cada $1 que a Disney paga, ela investe mais 35 centos em benefício. Então eles têm vendas, compras, né, em lojas exclusivas, você tem o melhor hospital dos Estados Unidos, você tem mais não sei o que lá, clube, não sei o que... que eu vou fazer? Quando eu saí de lá, eu queria ser o Mickey na parada. Principalmente que eu não sou muito alto, eu ficava olhando para aquele rato lá, falava, gente, eu vou dar tchau para todo mundo, vai ser lindo.
Foi aí que eu fui trabalhar para a Disney, entendeu? Eu fiquei louco. Falei, meu, não é possível um negócio desse. E comecei a caçar jeito de trabalhar para a Disney. Então isso mudou as perspectivas, um monte de coisa. Foi um negócio impressionante. Eu fiquei embasbacado. Eu fui de um jeito, assim, tudo era do contra. Eu entrei na fila uma vez ali tinha o Toontown, não sei como é, porque eu conheço os dois parques dos Estados Unidos, né? Então, em Orlando, naquela época, tinha o Toontown Fair do Mickey, né? Aí eu fui lá, olhei assim, um negócio, eu falei, o que é isso aí, né? Perguntei pra moça que estava lá atendendo. Ela falou, aqui é a fila para tirar foto com o Mickey. Eu falei, que legal, dei as costas e fui embora. Ela falou, você não vai querer tirar foto com o Mickey? Eu falei, olha pra minha cara, tirar foto com o Mickey? De jeito nenhum. Quando eu fui lá de novo, eu tava lá, oi, chefe, tô aqui, lembra de mim? Querendo tirar foto com o Mickey, você acha? Mas por que era tão difícil escrever o roteiro do Mickey? O que tinha de... Não, você tá trabalhando com um personagem legendário e brincar, né, no parquinho dos outros é sempre difícil, né? Então você tem um editor que é extremamente conservador, que ele acha que ele é o dono da situação toda, que ele conhece tudo melhor que você, certos approachings você não pode fazer, que nem, por exemplo... E aí tem a questão do cabedal de histórias da Disney, que nem, por exemplo, o Donald, quem lê às vezes não percebe, mas o Donald, a linha que os americanos usam é a linha do Karl Barks, em que o Patinhas, ele é sovina. Já muito quadrinho Disney é feito na Itália, eu não sei porque, um acordo que a Disney tem, negócio da Segunda Guerra e tal. E na Itália o Patinhas tem um mordomo, que é o Batista, ele anda de carro, ele tem a namorada, coisa que os americanos não gostam, não deixam, entendeu? Tem uma base, um cânone ali que você tem que seguir. Então, às vezes, você está fazendo um negócio, o teu editor não gosta, manda de volta, você dá uma ideia que com ele não ressoa, entendeu? É coisa diferente. É diferente do que eu estou fazendo com o Brendan, por exemplo, no Bones of the Gods, que o Bones vem com a premissa dele, mas eu dou uma cutucada. Então ele veio perguntando, tal personagem, vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que você acha? Apesar dele ser o dono do negócio, né? Porque ele que criou, ele que escreveu. Então eu coordeno a produção e eu faço o letreiramento disso aí. Aprendi a fazer letra porque ele pediu que essa revista tivesse letras feitas aqui, mas como o texto era todo em inglês e geralmente o pessoal aqui no Brasil não entende inglês, eu falei, vou morrer louco, porque para traduzir tudo, eu já traduzo o roteiro inteiro, tá? Para os desenhistas, para não ficar o dito pelo não dito, todo o roteiro que vem nos Estados Unidos é totalmente traduzido, inteiramente. É traduzido e adaptado, né? Às vezes eu pego referências que eles não têm e tal. E aí eu falei, vou ter que corrigir a letra. Aí eu aprendi a fazer letra. É um método que eu faço que é completamente diferente da ortodoxia deles lá, mas como eu aprendi sozinho, funcionou. Aliás, tem um monte de coisa que eu aprendi sozinho, né? Por necessidade. Bom, eu aprendi inglês lendo gibi, né? Isso é impressionante. Eu vou mostrar aqui para quem está assistindo no YouTube, justamente para que vocês possam ver algumas das letras aqui que o Fabrício fez. Espera aí. Letra, onomatopeia, né? Isso aqui, ó. Muito bom. Que é diferente lá de fora. Lá de fora eles são treinados para isso. Em que sentido? Eu tinha escrito uma história, aí um editor olhou para mim e falou, você não assiste filme, né? Eu falei, não, eu leio gibi, ué. Você não assiste filme. Eu falei, por quê? Porque é o seguinte, eu tinha criado uma narrativa em que, por exemplo, o cidadão chega, tá andando ali em Nova York, aí ele pega o jornal naquelas máquinas, né, na vending machines, ele compra o jornal, tá falando alguma coisa dele, ele não gostou, ele pega o jornal, dobra, bravo, embaixo do braço, sai andando acelerado pela rua, empurra um, empurra outro, entra na redação do jornal, pelas portas giratórias, né, bravo, já empurrando um pro outro, entra no elevador, vai até a redação, empurra um, empurra outro, abre a porta do editor-chefe, agarra o cara pela camisa e começa a discutir com ele, querendo brigar com ele, né? E aí o editor viu essa narrativa, deu o exemplo dessa narrativa e falou assim, você faria assim, não é, Fabrício? Eu falei assim, claro, ué. Falei, mas e por quê? Eu falei, porque você vai crescendo com o personagem, você vai vendo tudo aquilo que ele passou, pensando com ele, né, através de todo esse miríade de pensamentos e situação nervoso, até chegar lá.
falou, Fabrício, só que você não precisa fazer isso. Você põe ele agarrando o editor e você põe tudo no recordatário, né? Aí quebrou minhas pernas. Então, eles são... Aí falou assim, vai ler um livro. Aí me mandou o Story do Robert Mackey, só que os exemplos lá são tudo de filme. Sim. Já viu, né? O cinema é uma coisa, é uma referência muito cross-cultural, né? Através de diversas culturas, porque pessoas do mundo inteiro assistiram muitos dos mesmos filmes. Então fica fácil. Mesmo porque, principalmente para os americanos, que dizem que o cinema na Índia faz 200 mil produções por ano. Eu não assisto filme indiano, nada contra. Mercado interno, porque né? O americano vende o peixe. O americano vende o peixe. Outro detalhe, como um escritor, fica muito mais fácil eu falar, olha, o personagem principal se parece com o Tom Cruise, porque eu falar, ele é moreno, tem 1,90, é assim, assado. Fica mais completa. Essas referências para ele são muito mais fáceis, né? Claro. Então, aí eu fui aprendendo. Quanto tempo que você escreve mas assim, pra fora, eu tô nessa Fabrício? vida faz muito tempo também. Fui aprendendo na paulada, né? E para as pessoas dimensionarem um pouco sua carreira. Desde 96, né? Com o meu personagem primeiro, né? O principal que foi o Soulless Warrior, né? Tá. E, assim, quando você começou em 96, eu acho que não tinham muitos roteiristas brasileiros trabalhando para fora, né? Aliás, acho que talvez não tivesse quase nenhum. Hoje já é um pouco... nenhum, porque ele foi o primeiro, né? Hoje já é um pouco mais comum. Então, dizem, né? Eu não posso falar nada, né? Mas é o que dizem. Na verdade, quem disse foi a Folha de São Paulo numa reportagem que foi feita que indicou isso. Eu não sou hábil a falar tanto. Mas eu não sou de desenhar, não desenho prego. Eu sou melhor para escrever. Eu ia brigar para fazer o quê? Eu fui brigar para lançar meu personagem. E às vezes lançar o seu personagem dá muito trabalho. Não é fácil também. É muito mais fácil trabalhar com o dos outros, entre aspas, que nada é fácil, entendeu? Mas é muito porque você já tem uma predisposição deles quando vem o material para cá, eu acabei virando um facilitador, digamos assim, né? Por conhecer os artistas trabalham comigo, não para mim. O trabalho vem de lá, eu estou trabalhando junto, né? Mas por conhecer, por agregar, né? E também dar sugestões e ter um feedback nerd aí, tanto quanto dos caras, e conhecer cultura americana. Então acaba... E aí isso me permite fazer. Tem uns personagens que eu criei novos, que nós estamos negociando e conversando, mas assim, meu tempo é extremamente corrido. Entre eu perder tempo com um negócio que é meu, entre aspas, né? Perder tempo, e fazer as demandas que me chegam, eu tento fazer de tudo um pouco. Vai morrer louco, gente. Morrer rico tá difícil, morrer Fabrício, louco tá no caminho. você durante você representou algo muito importante aqui para muitos desenhistas brasileiros, porque você criou uma ponte com as editoras americanas que essencialmente não existia. Você inventou essa ponte e levou uma série de desenhistas brasileiros a desenharem grandes personagens e terem muito sucesso. Isso continua? Como é que anda a manutenção dessa ponte que você criou? Não, ela existe para mim mais do que nunca, sempre, porque os editores, muitas vezes, a gente teve problema. Por exemplo, eu fiz Cowboys e Aliens. A graphic novel que virou o filme foi feita comigo. Mas por quê? Porque foi feito por Platinum Studios e o Scott Rosenberg, que era da Platinum Studios, ele já tinha vendido a história sem existir. E aí ele chegou para mim através de um editor e dizia o seguinte, olha, se você fizesse, sei lá, você vai ganhar $400 por página, $500 por página, sei lá o quê. Só que se não fizer, você vai receber 1/3 disso ou a gente não vai te pagar, eu sei lá o que era. Aí eu reuni a equipe e falei, ó, nós estamos nessa situação, vocês aceitam? Aceita. Só que não fizeram. Chegou uma hora que o negócio desandou um pouco. A graphic novel saiu, se você pegar a graphic novel americana, tá lá falando de mim. Só que aí a gente ganhou muito pouco, criou problema com o editor, graças a Deus eu conheço ele até hoje. É o Lee Nordling, que era da DC. Ele é meu amigo, porque ele percebeu que não foi culpa minha. Mas é complicado, porque eu me ponho na linha de tiro para esse monte de coisa. Então existe. Essas revistas que você está vendo, como o Bonus of the Gods, está sendo feito dessa mesma forma. Mas é complicado. Por exemplo, eu não posso ter um contrato com o pessoal. Por quê? Porque o produto não é meu. E se o cara
me aciona numa justiça trabalhista, como é que eu faço para explicar que o focinho de porco não é tomada aqui no Brasil? Porque não é assim. Lá fora é tudo terceirizado. Eu aprendi na paulada. Um negócio como Editora Abril, que tinha redação, gráfica, distribuição, lá fora é uma loucura, não tem. Eu peguei amizade com o primeiro editor da minha revista, do Soulless Warrior, o Adam, que era da Angel Entertainment, e eu ficava passando fax de madrugada porque ele morava na sede de editora. E na verdade não é que ele morava na sede de editora, ele morava na casa dele. A editora funcionava na casa dele. Por quê? Porque o printing terceirizado ele mandava imprimir no Canadá. Do Canadá ia direto para a distribuidora, que você podia escolher. Que no caso, então, ele ia para Quebecor e voltava para a Diamond. A Diamond distribuía. Era completamente diferente. E quando a revista nos Estados Unidos, ela é vendida com pelo menos 3 meses de antecedência do lançamento. Então, o pessoal que compra as lojas fazem um funding, que é diferente daqui que você deixa consignado. Você tem que imprimir tudo, distribuir tudo e fica consignado. Vendeu bem, não vendeu, amém. Lá é diferente o negócio. Então, e essa questão estrutural eu me adaptei bem, né? Essa situação do funding aí, quer dizer, ela já existia desde muitos anos atrás? Sempre? Incrível isso, onça. Né? É da natureza do mercado americano. E as comic shops que vieram de lá, né? Que é nicho, especialização, né? Sim, sim. Hoje tem mais, né? Mas mesmo assim ela não funciona como funciona lá, né? E lá é o funding. Então, por quê? Você tem que conhecer o teu público. Conhecendo o seu público, você sabe o que pedir. Você pede mais uma do que outra. E tem um detalhe. Por causa disso que prazo para ele é tão importante. Toda quarta-feira é feita a distribuição das revistas. Então, o que acontece? Às vezes tem o cara que mora lá em Kansas, no meio oeste, e ele assina, sei lá, Action Comics, ou Superman, ou Batman. E quando sai o catálogo, principalmente das editoras maiores, sai com a data. Ó, essa revista vai estar lá, sei lá, no dia 30. Então o cara sai lá do mato para ir no dia 30 buscar na Comic Shop. Se a revista não tá, é prejuízo para todo mundo. Porque às vezes o cara não vai voltar. Você pode até guardar para ele, mas ele só vai voltar no mês que vem. Mas você que investiu o seu dinheiro como lojista não vai receber. Aí começa, né? Então E às vezes, quando eles não publicam na data, você faz com que a revista se vire returnable, né? Você pode devolver a revista para a editora, o que é ruim para a editora também. Então é complicado. E aí você tem toda essa estrutura de coisas em volta, de boneco, de roupa, de tudo, porque faz parte, né? De um imaginário, né? Que, aliás, esse imaginário é muito louco. Você tem a revista, e aí você vai querer um bonequinho para tocar no negócio. Aí depois você vai para o filme. Mas o filme, por que você vai no filme? Para ver se é real o que você viu na revista. Não é. É uma adaptação. Aí você pega o primeiro filme, que nem, por exemplo, o primeiro Homem-Aranha, em que você tem, por exemplo, um cara que é mordido por uma aranha radioativa. Você fala, beleza, esse cara não vai morrer de envenenamento radioativo, né? Nem de câncer. Tudo bem, ele vai desenvolver poderes. Beleza. Desenvolveu poderes numa cidade como Nova York. Aí, tempos depois, então a probabilidade de surgir um cara desse em Nova York, de uma mordida de um inseto radioativo lá, de um aracnídeo radioativo, é 1 em 1 bilionésimo, tá? Aí, tempos depois, surge um outro ser super poderoso na mesma cidade, que seria o Duende Verde, né? Beleza, a probabilidade disso acontecer é 1 bilhão desses caras se encontrarem. É 1 do bilhão. E você vai no cinema para ver se isso é realista. Na verdade, isso aconteceu nos quadrinhos. Mas aconteceu ao longo de anos, entendeu? Uma narrativa trabalhada, tinha um mistério. Aí os caras pegam 20 anos de história, adaptam em 2 horas, todo mundo acha lindo e vai no cinema para ver. Mas é diferente. Não, é adaptação, não é quadrinhos. O cinema não é quadrinhos. Sim. E o público é bastante diferente. Claro que o público dos quadrinhos eventualmente vai ao cinema assistir também. Mas é um público bastante diferente, com outros ritmos. É que a diferença é que no quadrinho você conduz a narrativa, mais ou menos, e no cinema você é conduzido. Então, para você é muito mais fácil, né? Daí depende do quanto você quer interagir. É que o cinema tem uma tradição para além dos quadrinhos também, e tem gente que vai ao cinema. É que o pessoal vai no cinema para ter catarse, né? Eu nunca fui no cinema para ter catarse. Eu sou chato, eu começo a achar que o cara quer fazer com o roteiro. Eu tenho um problema com o filme. Você tem um olhar de roteirista, não consegue mergulhar no filme, é isso?
Eu fico olhando. Ou vem a piada, eu falo assim, ó, o que vai acontecer agora? E falo, entendeu? Acontece. Qual é o seu filme preferido de super-herói? De super-herói, tem bem escritos como os do Nolan, né? Do Batman. Mas tudo me agrada, né? Eu tenho de tudo, cara. Eu tenho a série do Homem-Aranha dos anos 70. Eu tenho o Robô Gigante, eu tenho Speed Racer, eu tenho o Tarzan do Ron Neely, eu tenho essas coisas, né? Quando eu viajava, eu trazia em VHS. Star Trek eu tenho tudo quanto é jeito. Eu tenho em VHS, aí depois eu tenho em Blu-ray, tenho Laserdisc, que tem Star Trek. Porque Star Trek eu acho maravilhoso em termos de narrativa. Você tem alguns elementos fixos, mas não te impede de contar qualquer tipo de história. Você tem o Kirk, Spock, McCoy, a nave, não tinha dinheiro, e você contava qualquer tipo de história. Então eu sou muito mais Star Trek, eu já não sou fã de Star Wars. Eu respeito, gosto, claro, mas Star Wars é um conto de cavaleiros arturiano, choque de gerações. Star Trek era uma necessidade, e você contava qualquer tipo de história, né? Então isso é muito bem feito em termos de narrativa, né? Olha, estamos completamente de acordo, que a gente já discutiu muito isso nesse podcast, e é engraçado que assim, na minha juventude, eu não consumi Star Trek na minha juventude, né? Eu fui ver Star Trek depois de muito velho, com 30 e tantos anos. E quando eu descobri Star Trek, eu falei assim, nossa, mas como é que eu achava Star Wars tão bom? Não é possível, porque não é tão legal assim, né? Então, e aí tem gente que não gosta da nova geração. Mas a nova geração... O que você tem que entender, e isso foi bem trabalhado até, que é outra coisa que é louvável, é que a frota foi se desenvolvendo ao longo dos anos. E aí você tem um cara que nem o Kirk, que ia lá pro planeta, que era o capitão da nave, pô. O cara era morto, acabou o negócio, acabou a missão. Então não existia. Quando vem a nova geração, isso aí é mais bem estruturado. Você tem o chamado A-18, que é o pessoal que vai, né? Isso é bem mais bem feito. A Enterprise, aí você tem o corpo civil, né? Que ela, acima de tudo, é uma nave de exploração. Então tem essas estruturas de contexto muito mais bem feito, muito melhor desenvolvido. Muito dentro bem de uma desenvolvido, dentro de um produto, de um meio e com produto que compete de igual com outros tantos, como tem na TV americana e tem para os americanos lá. E gera os livros, gera o quadrinho, gera não sei o que, gera os viciados. Essa é uma história muito louca. Não, é uma história muito louca porque Star Trek começou sem dinheiro, né? Com um orçamento mínimo, gravado basicamente num estúdio com efeitos especiais da década de 60. Defeitos especiais, fraquíssimos. E eu me lembro de assistir Star Trek sendo criança ainda. Eu assistia numa TV, eu achava, inclusive, porque a TV de casa era preto e branco, eu achava que a série era em preto e branco. Quando eu vi Star Trek colorido a primeira vez, eu achei absolutamente fantástico. E era muito mais legal que Perdidos no Espaço, que era chato. Tinha hora que o Perdidos no Espaço se perdeu depois de um tempo. Ficou chato, era chato. Todo mundo fala, Perdidos no Espaço. Não é a mesma coisa. A abertura de possibilidade de histórias que o Gene Roddenberry deu na concepção de Star Trek, quer dizer, explorar novos mundos. Cara, qualquer coisa é possível em qualquer lugar do universo. Então, realmente... eu sou um iludido, né? Porque eu adoro Star Trek. E aí, uma vez eu vi um produtor falando do Deep Space Nine, que é um dos spin-offs. E eu, né, ficção científica do outro mundo, ele virou para mim e falou assim, não, Deep Space Nine é Velho Oeste. Aí eu falei, porque na verdade no outro você sai explorando, no Deep Space Nine você está numa cidade, você tem o xerife, que é o Odo, você tem o prefeito, que é o capitão lá, eu estou esquecendo, o Cisco, e aí tudo que é de ruim vem para a cidade, né? Esse é um Velho Oeste. Eu olhei e falei... E a gente às vezes não percebe, né? Aí depois que ele falou isso, tudo eu começo a meio que classificar também, né? Mas é o conto da carochinha, né? Dizem que só tem alguns tipos de histórias, né? Elas sempre se repetem. Você acredita nisso? Isso me deixou com o coraçãozinho mais pacificado. 36 situações dramáticas, todas elas exploradas por Shakespeare, e basta.
todo o resto do cânone ocidental deriva daí. Bom, complicado. Mas é o que eu falei para você, o homem é voltado para o homem, né? Então as histórias acabam se voltando mais ou menos para a mesma coisa, né? E tem a questão de empatia, você tem que ter empatia com o personagem, e por um lado ou por outro você acaba tendo, esse personagem acaba sendo um protagonista, mesmo que sejam vários protagonistas, como uma Liga da Justiça, você se identifica mais com um, ou um assume um papel mais relevante num episódio. Então tem isso é nosso, é da narrativa, é do ser humano, são as histórias. A própria Bíblia, né? Que você tem um protagonista ali, né? Que é o Cristo, né? Ele carrega a narrativa. Agora, por falar em Bíblia, de onde veio sua inspiração para fazer um quadrinhos do Jacques Demolay? Vamos lá, vamos mostrar a capa aqui para quem está assistindo no YouTube. Essa aqui, ó, essa é o número 9. Estou mostrando que é uma capa aqui mais incrível, mais bonita. O Fabrício me mandou todos os números e eu ainda não li, mas certamente vou ler. Na verdade, o Jacques Demolay foi um projeto do pessoal da Arte Ofício aqui em São José. Porque acontece, a Arte Ofício era uma empresa de propaganda. A Arte Ofício existe. E eu passava lá, era meu caminho, e eles me vinham passando com página. A gente mandava página física, né? O papelzão, né? Que vinha dos americanos e tal. Eu ia para um lado para levar para o correio, eu ia para o outro, né? Que eu mandava para o desenhista, mandava para o exterior, mandava Federal Express e tal. Eles viraram para mim e falaram assim: um dia a gente vai fazer alguma coisa sozinho, junto, né? Eu falei, tá bom, vamos ver. Aí passava lá, tal, sozinho, levava a página, voltava a página, passava lá para encher o saco, brincar, e aí, tal, não sei o que. Não. E às vezes eles viam as páginas, porque às vezes não estava ainda no pacote fechado. Não, a gente vai fazer alguma coisa junto. Eu falei, tá bom. Esperava sentado. Um dia me chamaram. Eles tinham reunido um pessoal que ia fazer como se fosse um funding, né? E queriam desenvolver uma revista. E aí viraram, do que a gente vai falar? Os caras, um virou e falou, vamos falar de Joana d'Arc. Falei, Joana d'Arc, tem o filme do Luc Besson, ainda é referência, acho meio complicado, tal. Aí um pulou lá no fundo lá, vamos falar do Jacques Demolay. Essa foi minha cara. Mas aqui é o Jacques Demolay. Aí falou, o que foi, Fabrício? Eu falei, Demolay pra mim é Cebolinha, demolei, mas cheguei, mas e aí? Os caras, puta grila, vai estudar, vai saber quem é, vai não sei o quê. Aí eu, quem é, né? Eu falei, não, mas tá bom, pode deixar que eu faço. Aí eu fui atrás para estudar, falei, o que eu vou fazer? Eu vou costurar os pontos principais da vida dele, né? Com uma narrativa. Muito legal. Não tem nada da vida dele. Uma vida pouquíssimo documentada, né? Exatamente. Muito bacana. Só eu, né? Para me meter numa dessas, né? A coisa mais importante do Jacques Demolay é que ele morre. Né? Então, eu tô contando a história do final. E todo mundo sabe disso, quer dizer, todo mundo que sabe quem é Jacques Demolay sabe que o grande... Eu não sabia. Né? Exatamente. Bom. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Então, comecei a quebrar a cabeça e criei uma história de 12 partes, que dão quase 400 páginas, porque a ideia era se diferenciar do quadrinho americano, então você levar mais por aquilo que você está pagando. Então, o quadrinho americano, quando vem dos Estados Unidos, ele tem 22 páginas de história e 10 de propaganda. Então, eu falei, vamos lançar as 32 páginas com história, né? Que eu estou competindo com editoras maiores e coisa e tal. E aí acabei criando, numa fase inicial, sem muita noção disso, mas depois, num plano até que seria a origem, a atuação... Não, a origem, o desenvolvimento, a atuação e o legado. Alguma coisa nessa linha, né? Uhum. E aí tem muita coisa ali que é fabriciana, que nem, por exemplo, no primeiro número você vê o cavaleiro, ele queria ser cavaleiro. O cavaleiro passando, ele já que começa a correr atrás, o cavaleiro para, vira-se para ele e se ajoelha para conversar no mesmo nível. Você sabe quando isso aconteceu na Idade Média, né? Se o cavaleiro não passou por cima dele, ou não decapitou ele... bom, não decapitou porque ele só foi morrer tempos depois, né? Isso. Mas esse é o tipo de coisa. Então a narrativa tem um monte de piada sem graça, que é a minha cara, tem um monte de situações que eu que fiz. E a ideia era agregar valores, né? Valores
Porque eu acredito? Sim, porque senão eu não teria feito. E tudo aquilo vem meu, que é, assim, faça o que você fizer, se você fizer bem feito, vai ter resultado, amizade. Você vê que eu acredito nisso, nós estamos cultivando aqui, você mesmo falou, não fui eu que falei, você que falou. Então, amizade de 35 anos. Então, eu acho que eu acredito nisso. Então, tem uma série de valores e situações que eu coloquei lá, que é o read between the lines, né? Você tem que entender a narrativa ali. E eu que criei tudo, porque não tem nada da vida desse cara. Os franceses ou são muito mentirosos, ou são até que mais ou menos organizados. Porque eu até achei uma plaquinha, aqui ele foi batizado, né, Sagrado Cavaleiro. Aqui ele morreu. Mas nem sei se é verdade ou não. Ele põe lá para você também ficar de alegre, bobão, ficar, é verdade. Eu não sei se é verdade ou não. Eu só sei que ele morreu. E aí tem as piadinhas sem graças dele, o rei querer brigar com o Papa, né? Então tem uma hora que o conselheiro vira para ele e fala assim: meu rei, queria te avisar, você não deve brigar com o Papa, isso é ruim para você. Ele falou: mas eu não quero brigar com o Papa, eu quero matá-lo. Né? Essas coisas bem educacionais e bacanas, né? E aí eu trouxe a narrativa desde o que seria a infância dele, e ele persistindo. Então tem uma questão também de persistência, que acho que o quadrinho é persistência. Então ele treinava sozinho para ser um cavaleiro, porque um cavaleiro virou para ele: não, vai treinando aí que você chega lá. E a mãe falou: é louco, esse aí é louco. E ficou anos treinando sozinho. E o cavaleiro, quando passou por lá, numa das batalhas, parou e voltou. Falou: e aí, o Jaque, tá pronto para ir comigo? Né? É a volta do guitarrista Blues Company que foi e voltou 35 anos depois, né? Você ficou esperando, mas ele volta, né? É a piada interna. Mas... a piada interna porque era uma das bandas que eu toquei e que o Fabrício acompanhou, chamava-se Blues Company. A gente precisa esclarecer a piada interna para o público. Eis que ele está aqui de volta, né? Então, é o famoso homem bumerangue, nós joga, mas volta aí, né? Fabrício, por que quadrinhos não conseguiram, ou até que ponto conseguiram se adaptar a versões digitais, a ler no tablet, a ter site com isso? Como é que funciona e o quanto funciona? Não, porque é ruim. Porque é o que eu falei, essa interação sua com o quadrinho, de você poder pular, de você virar, de você dobrar, quando você passa para um outro meio que não é nativo dele, isso te atrapalha, né? Então tem a questão de brilho, que para as cores fica muito bom, as cores no quadrinho, que hoje são feitas por computador, elas ficam realçadas. Mas tem a questão que ou você lê o balão ou você vê o quadro, não cabe às vezes os dois na tela. E no quadrinho não é isso, quando você olha, tá ali o balão e tá a imagem, e tá a passagem de um para o outro. Então ele não funciona, ele fica manco, né? E é uma opção? Sim, uma opção como outra qualquer. Preferível você ler na tela do que não ler nada, eu defendo isso. Mas ele na verdade, quando você vai para um tablet, é uma ferramenta, você não está pegando na revista, está pegando uma ferramenta que está te dando acesso à revista, né? Que aí isso é diferente. Algumas coisas são essenciais e acabam sendo dessa forma. Essa questão de você pagar por coisa que não existe também é muito complicada, da natureza do ser humano, entendeu? De você comprei aqui, eu vou levar, mesmo que existam 200, né? Sim. E existe. A coisa mais legal da pilha da revista é você ficar olhando a pilha crescer, você cuida da pilha, você arruma as revistinhas, entendeu? Porque eu acho que para ler tudo de novo eu não tenho vida, né? A quantidade de coisa que eu tenho, né? Então, vai durar. E mais ou menos que nesses CDs tem aí atrás de você, eu acho que eu tenho mais ou menos uma... Entendeu? Olha, eu confesso que eu sou um leitor de quadrinhos digitais, mas para mim tem muito a ver com acesso, né? Então, quadrinhos digitais, principalmente em inglês, me deram acesso a coisas que seria mais difícil de encontrar aqui. Mais caro, às vezes. Em que plataforma, Bruno? Eu leio em tablet. Não, e tem outro ponto que é ser Brasil, que você não tem acesso fácil, né? Exatamente. Exato. A importação é cara. Eu falo para você o exemplo falei para você o exemplo do Second Day Air, né? Aqui no Brasil você não tem uma coisa como lá nos Estados Unidos que é o chamado Second Day Air. Você compra as coisas, você não importa onde você esteja lá, você compra ou overnight, ou Second Day Air, ou para quando Deus te entregar. Mas você tem essa opção. Aqui você não tem, que seria o PAC, né? Explica o que é isso aí. Explica o que é isso. Então, por exemplo, você compra o overnight, você paga uma nota, só que você comprou hoje qualquer coisa, você fala, eu quero overnight. No outro dia tá com você. Você pagou para isso.
Assim, não vai estar com você. Puta, eu nunca vi quando não vai estar com você, mas sei lá, no furacão, não sei. Quem é capaz depois do furacão o cara chegar e te entregar, sei lá. O Second Day Air, você paga um pouco menos e você sabe que dentro de 2 dias está com você. E está, porque é um negócio inteligente, o cara já vai voar, já vai põe um negócio a mais, ou leva no outro voo, e lá tem muito voo, né? Então, é um negócio mais programado, um pouco mais barato e que funciona. Ou então você vai pegar o standard, que chega, sei lá, depois de 4, 5, 6 dias. Mas aqui você não tem essa opção. Ou geralmente ou é o SEDEX, ou você vai no registrado, que eles não te dão nem ideia de prazo. A gente é meio fora do mundo. Eu quero um livro sobre unha encravada. Aqui você não acha. Nos Estados Unidos você acha. E o cara te fala, ó, vai ter em tal dia, só assim, mas só Sobre tem uma qualquer edição coisa. antiga. É diferente esse tipo de coisa. Você cria necessidade, mas você também cria maneiras de servir a essa necessidade, né? E eu acho que é por aí. É por isso que eles são desse jeito. Eles vendem para o mundo inteiro. Exemplo é o fato de trabalhar. Porque a partir do momento que eu atendo a uma necessidade que eles têm, eles não me querem do lado de cá, eles querem do lado de lá ajudando a eles. E a partir do momento que eu publiquei, eu deixei de ser fã para ser profissional. Eles me entendem como profissional. Eu chego em qualquer profissional como profissional, não importa onde eu esteja. Entendeu? E tudo é negociado. Editora maior tem um orçamento maior, me paga melhor por página. Editora menor tem um orçamento menor, tem prazo menor. É saber você tá nesse meio. Agora, prefiro eu estar fazendo alguma coisa pequena para uma editora pequena do que não estar fazendo nada para editora nenhuma. E quando você pega um desenhista novo, você põe ele para trabalhar numa obra, ele está ganhando para treinar. Aprender através de um trabalho real. Agora, conta uma coisa aqui. Hoje em dia é muito fácil, né? As pessoas pensarem em falar com os Estados Unidos, em fazer trabalhos para lá e não sei o quê. Teoricamente, todos os meios são muito simples de resolver. Mas você começou a fazer isso quando não tinha nem internet. Bom, a gente não tinha nem telefone direito, né? Porque eu mandava as coisas por fax. Era um tal de você fazer... as páginas americanas, elas são em A3, né? Um pouco maior que A3. Era um tal de passar no Xerox. Um formato... O tamanho, um corte menos do que o A4, muito maior do que o tamanho A4. Aí, era um tal de você ir na copiadora, pedir para o cara reduzir do A3 para o A4, juntar um monte de página por trás, com durex, para poder passar de uma vez só, para você pagar um pulso só, que tinha disso, você tinha o pulso, e fica lá 200 horas no fax, para o teu editor olhar. Porque você não podia mandar a página sem ter uma aprovação dele, você está brincando com o brinquedo dele. Então, se ele não gostar de alguma coisa, eu quero que mude isso, mude aquilo, você não vai mandar o correio para o cara te devolver um Federal Express ou um EMS para ele te devolver. Não funciona assim. Somente você trabalhando para eles, né? O produto é deles, não é seu. Então, essa internacionalização, as equipes que produzem para as editoras americanas hoje, elas são muito mais internacionalizadas do que eram antes? Isso é uma coisa que tem continuado ou não? Não, eu acho que tem de tudo. Você sendo bom, você chega lá. Não importa se você esteja, claro, que se você estiver num país que te atrapalhe mais, vai ser mais difícil você alcançar o mercado, você ter um reliability em termos de tempo, esse tipo de coisa, né? Porque o grande lance deles, principalmente, é prazo. Às vezes até mais do que qualidade. Tendo qualidade, melhor ainda. Mas prazo para eles é essencial. Então, você funcionando bem para eles, não importa onde você esteja. Você sabe disso. Os americanos, eles pagam, entre aspas, né? Pagam por isso. Você vê a Segunda Guerra. O cidadão que criou a bomba lá, o míssil, né? E as bombas para os alemães, depois foi para os Estados Unidos. A ideologia dele também foi meio bolso, né? Entre outras coisas. Claro que o prestígio, tem uma série de coisas. Mas os Estados Unidos, eles são facilitadores, né? Eles pagam por isso. Isso é meu ponto de vista, a minha opinião. Independentemente de quem discorde disso. E também não estou incensando os Estados Unidos. Eu já tive em outros países, já fiz muito trabalho para a Europa, cada um é de um jeito. É que eu trabalho mais com os americanos. Eles são mais rápidos, mais práticos. Né? Qual que é a diferença entre o modo europeu e americano de fazer quadrinhos? O americano é tudo para ontem. Eles são mais retos numa série de coisas. Geralmente o que eles falam, eles fazem.
Claro que tem editora que eu já tive problema, que faliu e que não sei o que e tal. E eles têm uma produção, eles têm um volume, porque é da natureza deles. O europeu geralmente trabalha mais álbum, ou faz reprint, as temáticas são diferentes, e realmente o super-herói só funciona nos Estados Unidos. Um super-herói brasileiro soa até meio ridículo, não sei, não funciona. É que nem certos tipos de música que funcionam em inglês. Isso aí, e MPB funciona em português. Parece que vem meio que no pacote, entendeu? É uma situação mais ou menos assim. Então eles têm a questão de produção, tem a questão de prazo, a questão de planejamento, a questão de direitos, né? Porque os europeus são mais difíceis para essa questão de direitos. E os americanos hoje, muitas vezes, usam a plataforma de quadrinho para testar público, porque, na verdade, eles estão visando um outro meio, né? Então, são diferentes, o approaching é diferente, né? Interessante isso, testar o personagem, testar a linha de história no quadrinho, para depois levar isso para cinema, para minissérie, para outras coisas que são muito mais caras de produzir. O Bones of the Gods tem totalmente segundas intenções, né? Tá. Ele é feito para ser épico, para ser grande, o que em parte também é ruim, porque demanda, se ele for para uma outra mídia, muito mais trabalho do que o personagem solo, alguma coisa assim, né? Mas ele tem, desde o começo, não que tenha sido pensado nisso, foi pensar a saga, mas depois a gente explorar esse tipo de coisa, né? Tá. Hoje em dia, quando você está escrevendo quadrinhos, você já pensa na adaptação de cinema? Assim, você chega a tomar decisões pensando assim, putz, se um dia isso aqui for para o cinema, vai ser melhor que seja assim? Não necessariamente, mas algumas coisas eles fazem lá, que nem, por exemplo, o Brandon queria nessa série ter um personagem negro, que é o Shepard. E ele não falou nisso, mas ele não falou assim, eu quero um negro. Não é isso. Ele falou, a gente não podia ter um personagem diferente ou coisa e tal. E aí, se fosse pôr um azul, né? Ele falou, não, eu queria que tivesse um negro. E ele queria mudar um personagem. Eu falei, não, então cria um personagem negro, né? Porque eles têm essa questão, às vezes, que eles falam de apropriação cultural, que eles não gostam. Porque eu tenho um personagem que eu criei há muito tempo atrás, chamava Phantom Apache. E eu queria trabalhar com Phantom Apache, com uma série de coisas que eu fiz. E ele não quer. Ele falou, não, você tem que chamar um índio para escrever isso. Eu falei, mas um índio da onde? Fui eu que criei. Não, mas senão é apropriação cultural. Depois eu entendi, mas vai soar meio falso, né? É a mesma coisa do que um branco fazendo a história sobre negros não tendo essa vivência, sei lá, eles têm essa preocupação hoje em dia. E também de respeito a todo mundo. Então existe não tão pesadamente quanto em outras mídias, mas tem um interesse, tem um cuidado nesse sentido hoje. E na hora de fazer os personagens, às vezes eu dou uns toques, faz assim, faz assado, pô, você não pensou nisso e coisa e tal. Sendo personagens deles, né, que eles que criaram, né. Sim. Porque se quiser, você falasse para mim, não, valeu, falou, né. Mas ele permite esse tipo de coisa. Sem dúvida. Agora, Fabrício, conta pra gente como é que exatamente aconteceu essa sua entrada no mercado americano tantos anos atrás. A gente já entendeu que você foi para a Disney, fez um curso. Não, a Disney, na verdade, a Disney eu fui depois que eu tinha publicado até. Sim. Na verdade, eu entrei lá quebrando a cara, ligando na cara de pau para as editoras. Toda revista tem um negócio chamado índice, né? Geralmente dali. Eu sempre fui rato de ler índice, li os códigos da Abril, né? Então eu pegava as revistas, geralmente tinha um endereço e um telefone, e começava a ligar, feito retardado, até que tinha uma hora que alguém me atendia. E nessa história atendeu, por exemplo, o Adam, da Angel, e eu me apresentei, falei que escrevia, que era do Brasil, que eu conhecia. E assim, o outro lance também, eu sempre fui fã, mas não fã bobão, eu era fã babão, de conhecer, de ir atrás, de entender, de ler, de saber quem fez. Então, quando eu chegava conversando com eles, eu sabia a carreira do cara, sabia tudo que ele fez, o que era importante. Então, o cara ficava até envaidecido, porque geralmente você vai lá por causa do personagem. Você não está muito preocupado, às vezes, com o criador. E eu conhecia cada um deles, sabia o que eles tinham feito, sabia da carreira dele, e isso acabou dando, acho que uma abertura, não sei. Com o Soulless Warrior,
Na época da Angel foi isso. Eu liguei, uma hora ele me atendeu, eu me apresentei. Eu não sei se ele achou que era um ET que apareceu na frente dele, né? No caso, via telefone, mas ele foi me dando corda. Ele foi me dando corda, e aí quando eu fui eu fui para Disney. Não, foi assim, eu lancei a revista e um dia eu liguei para ele e falei para ele, eu tô indo aí te visitar, né? Acho que ele olhou e falou, você é louco, cara. Imagina, um cara liga para você e fala assim, ô, tudo bom? A gente fez aquele podcast aquele dia lá, eu tô indo na sua casa, beleza? O fato de eu ter trabalhado com ele não quer dizer que eu podia baixar na casa dele, entendeu? Mas ele falou, vem aí. Aí eu fui. Eu fiquei um mês na casa dele. Entendeu? Nossa! É que tem uma coisa muito curiosa. Não, o Mamada é meu amigo até hoje, é muito engraçado, entendeu? Sim, mas tem uma coisa muito curiosa em alguém fazer um contato com você e você perceber que aquela pessoa efetivamente conhece o seu trabalho. Isso é claro que é diferente e você vai querer ouvir. Alguém hoje é mais fácil até. Naquele tempo talvez não fosse ou não era, né? Então, porque eu tô falando isso de 1994, 95, 96. Aí eu fiquei um mês da casa do cara lá. E aí, normal. 6 meses depois eu fui para a primeira convenção de história em quadrinho. No ano seguinte eu fui para Disney. No outro ano eu fui para a convenção de história em quadrinho já fazendo palestra. Eu consto do programa oficial da San Diego Comic Con de 97 ou 98, falando sobre quadrinhos e educação. Porque quadrinho não é educação para americano, é business entertainment. E o que eu falei para eles que quadrinho era educação. Para mim foi uma força motriz, foi uma mola, que me levou para o mundo. Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse quadrinho. Podia ter sido videogame, cinema, talvez eu tivesse melhor, mas... ali não era dinheiro, entendeu? Era quadrinho por quadrinho. Senão eu não estava fazendo isso até hoje, sei lá, entendeu? E você já pensou em escrever para cinema, também para alguma outra mídia? Quando bem moleque, eu fiz muito teatro. Eu escrevia peças de teatro. Aliás, uma que eu fiz foi baseado no Witness for the Prosecution, do Hitchcock, que eu nem sabia quem era Hitchcock, nem sabia. Mas fiz para a escola. Eu escrevia teatro. Escrevi umas 3, 4 peças. Escrevi Mônica. Quando tá na 4ª série, foi esse teatro da Mônica. Maurício, lembre-se de mim. Olha só. E aí, o que você acha do Maurício de Souza sendo indicado para... como que chama? Academia Brasileira de Letras. Isso. Eu li muita Mônica, eu leio muita Mônica. Hoje não tanto, mas existe um respeito absoluto, existe um monte de gente trabalhando. O Maurício podia simplesmente ter ido para a praia já, sei lá, não por dinheiro, por carreira, por dificuldade que o Brasil faz. Né? Poxa, é um homem excepcional em termos de criação, de persistência, de resistência. É um dos poucos exemplos que a gente tem no Brasil nesse sentido. Claro, ele hoje tem uma condição melhor, mas quanto tempo para chegar nessa condição? Porque o Disney teve primeiro animação para depois ir para outras mídias. O Maurício não foi isso. Então respeito absoluto com o Maurício de Souza. E nas poucas vezes que eu tive com o Maurício de Souza, pessoalmente, foi extremamente bem tratado. Agradecimento, Maurício. Você teve uma paciência de jogo comigo. Eu escrevia para o jornal, a gente se encontrou algumas vezes por causa da questão do jornal. Só no Vale, eu fiquei 20 anos fazendo uma coluna semanal de história em quadrinho durante 20 anos. Também foi uma das poucas colunas que duraram exatamente 20 anos toda semana, porque eu não saía de férias. Quer dizer, eu podia até não estar aqui, eu estar numa convenção. De lá eu escrevia quando foi possível, ou deixava pronto, porque o cidadão vai lá comprar o jornal, naquela semana já não tem minha coluna. Eu saí por 15 dias, na outra semana também não tá, na terceira ele não ia aparecer. Então eu sempre deixei pronto a coluna, sempre. E depois também fiz Madrugada Vanguarda para a TV Vanguarda, junto com o Vinícius Valverde. A gente tinha um quadro sobre histórias em quadrinhos no programa que era de madrugada, que chamava Madrugada Vanguarda. Mas também funcionou muito bem, porque eu tinha acesso a muitas revistas, que a Panini chegou a mandar muita coisa para mim. E tem algumas revistas que não funcionam para você fazer uma resenha. Porque o roteiro é ruim, a história é mais ou menos, mas visualmente era muito lindo. Então, para a televisão funcionava 200%. E não é um produto
É um produto como outro qualquer. Não é tudo que você lê que é bom e não precisa ser, entendeu? Não, a excelência às vezes vem do seu estado de espírito também, de uma coisa maior, uma série de fatores. Às vezes uma história simples funcionou melhor para você do que uma história rebuscada de 300 Não, mas números. agora eu preciso fazer uma pergunta para você, Fabrício, que é uma coisa que começou a me incomodar nos últimos tempos. Então isso é problema seu, não é meu? Talvez eu seja simplesmente o fato que eu seja velho, né? Mas o essencial é assim, eu me lembro de ler histórias seriadas, né, com vários números, dividida desde sempre teve. Sim. Agora, ultimamente, eu pego algumas coisas e o primeiro volume, o segundo volume, você lê aquilo e não tem nada na história, nada acontece. Assim, uma coisa extremamente vazia. Isso é um fenômeno geral ou eu que fiquei velho mesmo? Mas é a natureza do homem. O homem hoje não é mais vazio, talvez, do que um renascentista, que talvez tivesse mais tempo de pensar e prever e locubrar. Você precisa ver, né? Você tá... o diálogo dos tempos, né? A gente anda vendo umas coisas aí que anda meio, né? Assustando, né? Então, eu não sou o melhor para falar disso, né? Porque eu sou chato. Mas acontece, velho. Mas reduziu, não é uma impressão Não minha. sei, não sei te dizer, porque tem coisas que eu não leio e não tô vendo. Então, eu sei que dentro daquilo que eu trabalho, não, porque me dá muito trabalho. Agora, a gente tá fazendo uma graphic novel de um passarinho, que é o Mortimer, The Lazy Bird. O Mortimer vai ter 100 páginas e fala exatamente de relacionamento, de amizade. É um negócio feito para crianças. Ele foi feito primeiro como sendo uma peça de teatro pelo Brandon. Depois acho que o Brandon tentou adaptar para outra mídia e chega o Fabricião aqui. Oh, vamos fazer isso aí também. E aí a gente arranjou uma equipe legal. O Marco Cortez, que desenha muito bem. O meu colorista, que vai me xingar agora que eu não estou lembrando o nome dele, que é o Diego Borim. Olha aí, Diego, salva minha pátria. Uma equipe excepcional e funcionou. Vai virar uma graphic novel de 100 páginas. Está sendo feito há um ano. Porque o trabalho, a gente não tem dinheiro para investir. Falou, faz para ontem que eu estou te pagando. Está sendo pago aos poucos, sendo feito aos poucos, sendo reunido aos poucos. Já saiu um preview de 20 e poucas páginas. E é uma graphic novel para criança. Ninguém faria uma graphic novel para crianças, digamos assim, né? Crianças, jovens, adultos, serve para todo mundo, claro. Mas se a gente não achasse que tinha o que falar, né? E acima de tudo é um respeito à diversidade, à amizade. Eu não sei o quanto isso foi intencional ou não, mas a grande base por trás do Mortimer é isso. E é muito bacana. E é um projeto que eu fui arrastado, meio que não esperava. O Brandon tem algumas coisas que ele tem ali na manga que ele gostaria de mexer, e eu falava, solte. Porque era mais fácil, ele já tinha alguma coisa, do que começar do zero, alguma coisa que ele pensou e coisa e tal, mas que ele mesmo não publicava. Ele fala, se você for procurar com ele, ele fala que fazia anos que ele não estava escrevendo, que eu que fui lá, cutuquei ele e ele voltou a escrever. E também encontrei ele na mesma loucura do Adam, entendeu? Escrevia, fiquei sabendo que tinha um cara que escrevia, que não sei o que, escrevi para ele, falou, pô, vamos fazer alguma coisa junto, eu tenho equipe, vamos tentar fazer, eu tenho pessoal aqui, e ele encampou. E tá aí na sua mão, velho. Conta um pouquinho para o nosso público algo sobre a carreira do Brandon, que o Fabrício vai fazer mais uma ponte. E nós vamos entrevistar o Brandon numa próximo podcast junto com o Fabrício. Aí, para aqueles que acompanhem o podcast e consigam ouvir o podcast em inglês, né? Porque aí o Brandon, no caso, vai dar entrevista em inglês, mas conta um pouquinho sobre o trabalho dele, Fabrício. Primeiro que o Brandon é o Fabrício é o Brandon. Não é, a gente é nerd no mesmo nível, da gente conversar as mesmas coisas. É incrível. E ele sempre ralou, ele tem uma história de ralar, né? Então, desde pequeno, ele tentava escrever, ele falou que forrou o banheiro dele com cartas de rejeição de editoras. E ele chegou a escrever para alguns criadores de quadrinhos que incentivaram ele, entre outros o Matt Wagner,
que é o cara do Grendel, e isso foi pondo ele para frente até que ele conseguiu escrever os primeiros quadrinhos dele. Bom, ele hoje escreve livros, quadrinhos, e ele trabalha vendendo direitos de livros para adaptações literárias. Então ele tem contato com todos os estúdios, isso é o que ele faz em daily basis, né? O dia a dia dele é isso. Sim. Ele vende direitos de livros para serem produzidos em outras mídias. Ele trabalha com isso. E ele é um dos donos, um presidente, da Scout Comics, que é uma editora de quadrinhos que está abrindo o mercado e abrindo para outras pessoas, e eu converso diretamente com ele. A gente esteve junto na New York Comic Con agora em outubro, e a gente tem um nível de nerdice muito complicado. A ponto dele querer mudar o nome de um personagem, eu falei, não, lembre-se de Star Trek, são todos com S. Você tem Spock, Sarek, a Saviuk, para que você vai mudar o nome do personagem? Que é, no caso, do Bones of the Gods, ele queria mudar o Jaspar para Lucas. Eu falei, não, Jaspar é Jaspar. Lucas, qualquer um chama Lucas. Mas não são todos que chamam Spock, Sarek, Savior. Então, o negócio é por aí. Muito coisas bom. Que eu lembro, coisas que a gente... vamos fazer tal coisa, lembra disso, tal. A capa do número 2 do Bones of the Gods é uma homenagem que eu já fiz. Aliás, você tem aí no Jacques Demolay, é uma homenagem da capa do número 1 do Justice League, o relançamento da Liga da Justiça, de 86, que você tem a volta da Liga da Justiça depois da Crise nas Infinitas Terras. É uma capa aí, acho que é a capa do 12, do Jacques Demolay, que tá todo mundo olhando assim, pro alto, assim. E eu fiz a mesma coisa do Bones of the Gods, que é uma homenagem para essa capa que é da Liga da Justiça. A capa branca. Aí, ó. Cara de pau. Então, isso é uma homenagem para a Liga da Justiça número 1. Olha só. Do desenho do Kevin Maguire. Que é muito boa. Fabrício, vocês procuram na internet aí, olha aí, procura no Google, põe aí Justice League número 1, Kevin Maguire, e vai aparecer essa capa. Essa capa. E aí eu fiz de novo no Bones of the Gods. O Bones of the Gods número 1 tem a primeira capa, que é um fundo azul, que tem uma que é da Esper, que a gente chamou de face covers. A gente tem 3, 4 edições que são só uns closes. E tem o Bones of the Gods, que ele tem capas variantes, que é o jeito da gente conseguir dinheiro dos fãs, né? E aí tem um que foi a base, eu usei eu queria fazer um negócio numa rocha, assim, coisa e tal. Pesquisando, achei um pôster de Star Wars, para não dizer que eu sou totalmente contra Star Wars. Você tem o Luke, acho que em cima, com lightsaber, assim, coisa e tal. A capa do número 1 é baseado naquilo. Um pôster muito famoso do Star Wars. Então, como o pôster do Jacques Demolay, o Jacques Demolay, quem comprou o box veio com o pôster. O pôster é uma brincadeira, é uma homenagem ao Death Dealer do Frank Frazetta. Então, as minhas revistas são cheias dessas referências. Que nem no Jacques Demolay tem uma passagem que ele sai de cavalo, bem de frente, que é Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Mas não é que ele está copiando, aquilo foi feito intencionalmente, isso está no roteiro, eu pedi aquilo, entendeu? É uma homenagem, é um respeito, é uma nerdice louca. Que acontece em séries, que acontece em cinema. Que às vezes você não vai pegar, entendeu? Mas nem eu todo sei de onde mundo, que eu trouxe, claro, né? exatamente. E mesmo porque também não é explícito. É implícito. Eu queria ter uma cena tão impactante quanto aquela. Me fez bem. Sei lá. É mais ou menos por aí. Então a minha revista tem um monte de coisa assim. Piada sem graça. Tirando suas publicações, o que você acha que está sendo feito de interessante hoje no Brasil? Para quem quiser ler quadrinhos, explorar quadrinhos brasileiros. No Brasil você tem muita obra de autor, né? Algumas eu não tenho acesso, porque hoje o quadrinho no Brasil... O quadrinho já é nicho. E no Brasil está cada vez mais nichado, né? Uhum. Então tem muita coisa que circula nos nichos. Existem hoje veículos que falam sobre quadrinhos no Brasil, mas que são traduções dos sites americanos. Eles não têm acesso lá. Diferente de muita coisa que eu fiz, sem querer puxar sardinha para minha brasa, mas eu tinha contato direto com eles lá. Direto, isso, então eu não traduzia matéria. Eu vejo muita gente hoje traduzindo matéria. E vejo muito esforço individual
em que a pessoa segue aquela quantidade de seguidores e aquela quantidade de pessoal. Então, esse criador entra naquele nicho. Eu não tenho tempo. Então, algumas obras eu tenho, mas eu não tenho tempo para ficar procurando, assim, como eu já fiz muito, mas não dá. Porque só hoje com o Brandon eu estou desenvolvendo 3 séries ao mesmo tempo. Uhum. E eu estou trabalhando para outras editoras também. Eu estou trabalhando para American Mythology, fazendo algumas coisas para eles, tanto como letras, do Scary Christmas, como uma antologia no fim do ano. E a gente está fazendo uma outra série que é baseada num filme, que agora eu não vou lembrar o nome do filme, mas é como se esse filme fosse agora um filme de Natal, daqueles de horror de Natal. Eu acho que até que chama Scary Christmas, eu não tenho certeza, já não lembro mais. E estão fazendo outras séries, baseado em séries antigas da DC, de ficção científica. A gente tem feito alguns capítulos baseados naquilo que estão sendo republicados. Esse aí era o... do Bernie Hogarth. Tem algumas coisas que são baseadas no Bernie Hogarth. No Bernie Hogarth, não, no criador do Tarzan. O Bernie Hogarth desenhou o Tarzan. No Burroughs, no Edgar Rice Burroughs. Você viu como é que acessa? Essas coisas vêm. Você está falando de um monte de referências aí, e agora você me fez lembrar de um filme que eu assisti. Olha lá os flashbacks também. Não, então, o filme chama-se A Forma da Água, que ganhou o Oscar. Sim. É disso, ele veio disso, né? Exatamente. E quando eu assisti A Forma da Água, era muito claro para mim uma gigantesca influência do enquadramento, do quadrinho, no enquadramento, nos cortes, numa série. O Del Toro, ele vem disso, ele gosta, Guillermo Del Toro, ele gosta disso. Né? Muito. Tanto que ele fez Hellboy, né? Se não me engano, foi ele quem fez o Hellboy. Né? Sim. Tem toda uma ligação muito forte com isso, mas aquele filme, se você quer olhar isto, né, a influência do quadrinho em outras mídias, A Forma da Água é muito forte. E para além daquilo, que eu vi gente falando, é muito violenta. Não, é uma homenagem, é outra coisa. É que nem o Superman do Brandon Routh, que foi acho que no Superman Returns, acho que foi esse o nome que usaram, né, que é o de 2006. Cara, aquilo lá foi uma homenagem aos primeiros filmes do Richard Donner. Eu achei que eles conseguiram contar uma história muito mais difícil que fazer o Superman batendo nos outros, entre aspas, né? É muito mais fácil do que ele tentou fazer uma história de amor ali, um romance, uma homenagem. Eu não gosto daquele filme. Muita gente falou, não gosta daquele filme, não gosto. Claro, o Man of Steel é muito mais legal, se você for olhar em termos de ação e da essência do personagem. Agora, eu acho que aquilo ali, eles escolheram um ator que era parecido com o Christopher Reeve. Foi uma homenagem. Às vezes, eu acho que o cara chega num nível que ele pode fazer esse tipo de coisa. Né? Como tinha as brincadeiras no filme do Hitchcock, que era ele estava lá no meio do filme muitas vezes, né? Eu acho que ele chegou num ponto que ele podia fazer isso. E não desnaturava as coisas. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que você está apontando e demonstrando várias pessoas que fazem isso, que é assim, existe de um lado uma consciência muito clara da realização daquilo como produto, do compromisso de trabalho, do compromisso de data, do compromisso de entrega, tudo aquilo trabalho, mas tem um envolvimento de um outro nível artístico, de amor àquele tipo de coisa que está na base das referências dessas coisas. Porque você não está fazendo para você está fazendo para os outros. E você está fazendo com gosto. Se for fazer amarrado, não vai dar certo. E é o que eu falei. Se você quiser ficar fazendo para sua mãe vem se vai achar lindo. Às vezes, por esse estímulo de você ter feito para sua mãe e sua mãe se achar lindo, você acha que os outros também vão achar lindo. E você vai no mesmo nível de dedicação, de cuidado. Eu tenho cuidado, eu tenho gosto naquilo que eu faço. Eu não estava aqui falando 1 hora e tanto com vocês, em cima da mesma coisa. E não é a primeira vez que eu falo isso. Não exatamente esses pontos, mas que eu falo sobre quadrinhos. Eu já falei para quadrinhos para diversos meios, e eu não sou o mais conhecido, porque quem tem que me conhecer são as editoras para quem eu trabalho. Né? Quando eu vendo para uma editora um personagem, ela tem que trabalhar em cima de um personagem, senão eu não preciso da editora, eu vou fazer sozinho, somente hoje em dia. Mas existe um respeito pelo meio, pelo aquilo que é, e principalmente da onde eu vim. Eu tinha uma amizade muito grande com o Daniel Azulay, da turma do Lambi Lambi. Daniel foi meu amigo por 200 mil anos. Eu conheci o Daniel com 15 anos de idade. E a gente ficou amigo de ter feito um dos últimos eventos que o Daniel trabalhou, que foi a Jundi Comics pelo Sesc, lá em Jundiaí, em 2018. O Daniel faleceu por questão de Covid.
Mas é um cara excepcional, que ensinava as coisas pra gente, tanto o desenho quanto a fazer os brinquedos e coisa e tal, que ele tinha a turma do Lambi Lambi, e o Daniel acabou sempre sendo mais underground do que, apesar de ser bem conhecido, né? Mas ele ficou bem mais Porque conhecido teve no Rio e coisa e televisão, tal. tempo, uma coisa, né? Também. No Brasil tem disso. No Brasil a diferença é o seguinte, antes você era bacana e por causa disso você estava na televisão. Hoje você é bacana por estar na televisão. Ok, tá. Tem uma certa inversão aí na história, perfeito. O Daniel foi meu amigo durante muito tempo. Eu conversava com ele, ligava, mostrava as nerdices para ele. Adorava o Daniel, né? E, Fabrício, para quem está nos ouvindo aí e quer construir uma carreira em quadrinhos... Quem ainda está nos ouvindo, né? Tem que agradecer. Não, mas a gente tem ouvintes fiéis. Tá acostumado. A gente tem ouvintes fiéis e que gostam Eu acho que é por vocês dois, longas. que por mim, né? Não, nós somos aquilo que se repete em diversos podcasts nossos. Então, claro. ele vai ver que eles vieram para ver vocês e aqui me acharam as pessoas estão bastante acostumadas e, aliás, é parte daquilo que a gente faz questão de manter no programa, que é justamente uma conversa que é aprofundada, que tem tempo para acontecer de uma maneira diferente. Porque mídias com pressa a gente já tem aos montes, não precisa mais uma. A gente aqui tem a profundidade de conversa mesmo, esse é o objetivo. É isso aí. Mas, enfim, para quem ainda está nos ouvindo, então, e quer ter uma carreira em quadrinhos, principalmente uma carreira internacional, além de ligar lá e ficar enchendo o saco das pessoas, o que você recomenda que elas façam? Persistência, resistência, porque é o que é. Nada é de hoje para amanhã. E você fala de carreira, se você for pegar que desde os 7 anos de idade eu sou um leitor chato, então isso aqui não é um emprego, né? Isso aqui é uma carreira, com tudo que há de bom e ruim numa carreira. Que eu falei, eu já tive empresa que faliu e me largou na mão, junto com os artistas. Situação complicada. Tem gente que não conversa mais comigo, sendo que o negócio não foi culpa minha. Então tem de tudo, para todos os tipos de gosto, para todo tipo de bolso. Agora, tudo aquilo que você fizer, se você fizer bem feito, você vai chegar lá. Agora, você tem que ter estofo para entender que nem tudo vai funcionar como você quer, isso às vezes é difícil, e que muitas vezes tem percalços, né, que podem ser de diversas ordens, tanto de ordem interpessoal, quanto questão de valores, quanto questão de percepções, isso vem junto, né? Mas se é aquilo que você quer, você chega lá. Não importa se é dança, se é balé, se é salgadinho, tudo que você fizer, se é bem feito, você vai chegar lá. Com tudo que vem junto. Eu acho que esse arcabouço. Eu acho que tem um tema, talvez um tema um pouco recorrente em várias das coisas que você contou e comentou aqui, que é isso, resistência, persistência e amizade, né? Tem muito a ver com esses temas que você está... E a amizade que entra no aspecto de relacionamento, mas a resistência, persistência, se não ficar, não acontece. Tem que... Pois mas você paga um preço, né? Existe um preço a ser pago por isso. Eu mesmo paguei o preço diversas vezes. Então, aí você fala, você foi prejudicado? Não é isso. Por exemplo, eu trabalhava para os Estados Unidos, a gente mandava o papel físico, teve o 11 de setembro, fecharam o espaço aéreo americano, a página não chegava lá, a revista não era lançada, eu não recebia. Meu filho tinha 1 ano de idade. E aí? Eu não tinha, nunca fui rico, nunca me sobrou dinheiro. Não sobra dinheiro. Entendeu? Eu sou autônomo até hoje para tudo. Eu trabalhei concursado 2 vezes. Nas 2 vezes eu pedi exoneração, porque era incompatível com o que eu queria, com o que eu fazia e além de nunca ter tido um salário absurdo, mas era um salário. Eu já me vi muitas vezes sem nada. É complicado isso, entendeu? E a segunda vez que complicou para mim foi quando deu a bolsa. 2008, eu estava trabalhando mais para a Europa, mais para a Disney virou e falou, nós vamos começar a fazer reprint.
Nós não vamos ter mais demanda, não vamos pedir tanta coisa para você. Porque na Disney a gente fazia para um art pool. Então você faz para esse art pool um editor da Noruega, da Dinamarca, da Holanda. Você vê que eu mandei uns créditos aí de coisas que eu fiz, que estão no Indux, que o Indux é um índice de quadrinhos Disney feito por fãs. Então você vê que uma história minha sai em diversos lugares. Tanto que eu escrevi, quanto aqueles que foram feitas aqui. Então isso vai para um art pool, você é um editor de outros países, você pegar, eu quero fazer, sei lá, uma almanaque de 100 páginas. Então tem uma história de 5, uma história de 2, quanto de propaganda eu vou ter, uma história de 10, você vai montando a sua edição. Diferente de um super-herói que você tem que ter 22 páginas de histórias e 10 de propaganda, às vezes interno, externo, o que seja. E eles viraram para mim e falaram, a gente não vai ter mais demanda tanto, a gente vai começar a fazer reprint, nós vamos lançar clássicos. Eu falei, que legal. E aí eu tinha toda uma estrutura de gente, de coisa voando, de papel comprando, para os desenhistas fazerem, um papel bom, um papel oficial. Nessas épocas, metade das coisas eram enviadas, outras tantas já digitalizadas. Eu estou falando de 2008. E aí eu tive que me reinventar, fazer algumas outras coisas que eu faço até hoje, porque além dos quadrinhos, eu também sou advogado. Mas assim, a minha faculdade terminou em 97, eu fiquei mais de 12 anos longe, e aí chegou uma hora que eu falei, bom, eu preciso de mais uma fonte, o que eu vou fazer? Falei, bom, eu sou formado em Direito, nunca exerci, nunca fiz. E um ano eu estudei e fiz o que eu não fiz na minha vida, que foi passar numa OAB e tirar fazer minha primeira pós-graduação. E a briga na OAB é porque a briga era eu comigo, né? Não era vaga, era eu passar ou não. Então, com o tal de estudar... Sim. Para quem quiser te contratar como advogado, qual que é a sua especialidade? Eu faço de tudo, meu amigo. Aqui não é mole, não é mole. Faço de tudo. Não, mas eu acho que é muito legal que as pessoas tenham noção deste lado que é mas em parte é errado porque é o Brasil, entendeu? Isso é a cara do Brasil. Sim, que exato, não, mas né? tem... Em que pese eu estar recebendo de fora, mas também tem uma questão não só de valores, mas tem uma questão do business todo e coisa e tal. Então o Brasil não ajuda. Porque esse pessoal que está até hoje no meio, eu não sei o quanto eles pastaram, entre aspas, pastaram ou não, mas eles estão no meio até hoje também. Talvez porque lá te dê maiores condições. Né? Como eu falei, o Brandon escreve, o Brandon trabalha, escreve quadrinhos, escreve livro, ele está lançando um novo livro pela Marvel. Ele lançou quando o Morbius saiu, ele tem um livro do Morbius, e ele agora está lançando um livro baseado no novo filme do Guardians of the Galaxy. Tá. E ele foi contratado para fazer um outro negócio que eu não posso falar, que ele vai me matar. Mas eu já sei. Ele não, tá deixa guardado, ele vai contar depois aqui na entrevista, bom, vamos se ver, puder. Não sei. Ele está escrevendo um livro baseado numa outra franquia de cinema, que é uma franquia grande. E essas coisas vêm. Por mais amizade que tenha, se o livro dele não tivesse uma certa excelência, ele não ia escrever mais nada. Ele sabe brincar nesse sandbox, né? Ele sabe brincar ali com os brinquedinhos. Então não tem amizade, não tem Brenda, não tem nada. Porque e quando ele está fazendo isso, ele está trabalhando para outras companhias. Não importa que ele é, entre aspas, o dono da Scout Comics. Quando ele está fazendo livro para a Marvel, ele está trabalhando para a Marvel. E ele já fez diversos livros para a Marvel, entendeu? Então, é porque ele é bom. Porque se ele não ia se manter nessa história. E aí, às vezes, o Brasil é que não deu. O Brasil, eu falo, né? Questão econômica e a gente não ser desenvolvido tanto nessa área, ou ser mais nichado nisso aqui do que quadrinhos, que trabalhar para TV aqui no Brasil, para cinema, é mais nicho, né? Então, e foi o jeito que eu encontrei para sobreviver, né? E o que pagou essa minha retomada no jeito que eu não sabia nada, não lembrava nada, eu fiquei mais de 12 anos longe, foi dando aula de história em quadrinho numa escola. Foi isso que pagou o meu curso. Porque eu precisei fazer um curso de reciclagem, né? Então eu cheguei com um projeto suicida numa escola que me abarcou. Posso até falar, foi o Poliedro. Né? Cheguei no Poliedro, falei, tudo bom, vocês têm um núcleo diversificado, você não quer história em quadrinho? Acho que os caras falaram, pô, o cara é louco, vamos pagar para ver. Graças a Deus pagaram. Eu dava aula lá pro pessoal do colegial, da tarde e tal, e eu usei esse dinheiro para pagar, na época, um curso de direito, um cursinho, para eu rever tudo. E assim, saí do nada, não lembrava de nada. Não. E aí hoje eu venho mantendo, porque depois de tanto esforço, jogar fora
uma OAB e coisa e tal, porque existe um esforço em cima disso, né? Claro. Então, por isso que eu falar, não tenho tempo, porque além de quadrinhos que eu faço, eu advogo, né? Então, Incrível, incrível. E olha, é isso, né? A nossa audiência é composta de gente de diversas faixas etárias. Tem uma base principal, mas tem gente de diversas faixas etárias. É muito interessante que a gente esteja ligado sempre também nesse tipo de aventura empreendedora. O empreender é aventuroso, faz parte, né? E precisa de uma resistência. Mas é que o pessoal fala em empreender hoje no Brasil como se empreender fosse the last frontier, a coisa que você tem que fazer. É muito difícil, é muito complicado, não é assim, não é o que o pessoal está falando. Por quê? Porque quando eu falei não trabalho para mais ninguém, vou fazer com histórias em quadrinhos, eu era um idiota iludido. Porque, na verdade, eu sou o cara que vai ter chefe. Eu vou ser chefe do meu negócio. Não existe isso, é para disso que existe. Aí você falou a questão de amizade, a questão de respeito, inter-relação, eu aprendi isso na paulada. Porque você tem que ter isso. Porque cada editor é um chefe, cada desenhista acaba sendo um chefe que acaba tendo necessidades próprias. Eu sou o cara que mais tem chefe. E aí, quando eu falei, vou fazer quadrinhos, não faço mais nada, vou trabalhar do meu jeito, eu tenho uma certa liberdade, mas não é do meu jeito. E não vai ser. Inclusive quando eu estou atendendo o mercado, porque o quadrinho que eu faço é para o mercado, eu não estou fazendo para crowdfunding, não reclamando de crowdfunding, mas não é isso, entendeu? Então, é tudo. E como advogado, cada cliente é um chefe. Então, eu sou o cara que mais tem chefe nesse mundo. E eu era iludido achando que eu não trabalho para mais ninguém, entendeu? Quando eu montei, fui trabalhar com quadrinho e montar com quadrinho. Acho que alguma coisa deu errada nessa história, né? Não, várias coisas deram certo, mas ali você estava mirando numa coisa que não era exatamente assim. Fabrício, queria agradecer demais o seu tempo, toda a profundidade de explicação, todo trazer esse conhecimento de um nicho que você é um pioneiro aí no Brasil em abrir essas pontes e realizar isso. E vai ficar exatamente o convite aí para a gente fazer a entrevista com o Brandon, você trazer o Brandon para fazer a entrevista com a gente e participar também até para ajudar no contexto todo das explicações e fazendo essa ponte que você faz tão bem, sempre fez tão bem. Muito obrigado. Eu espero ter sido de ajuda. Espero ter explicado, né? Se o pessoal depois tiver alguma dúvida, quiser comunicar com vocês alguma dúvida, porque às vezes eu acabo falando, acabo ficando hermético por certas expressões, por certo jeito, coisa e tal. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. E estamos aqui, não é padaria, mas servimos bem para servir sempre, né? Essa frase é muito poderosa, de verdade. Eu posso dizer que, no mínimo, a gente deu boas risadas. Bom, pelo menos isso, né? Se não acontecesse nem isso, a gente estava no mato, né? Excelente. Fabrício, muito, muito prazer em te conhecer. E todo final de programa a gente deixa um espaço aberto aí para que você possa fazer o seu jabá, vender o seu serviço de advocacia, vender os seus quadrinhos, enfim, falar uma mensagem final, o que você quiser, esse é o momento. Mas agradecer a vocês pelo convite, agradecer aos fãs de quadrinho por manterem o quadrinho, por bem ou por mal, se bem que eu tenho que agradecer também aos fãs americanos, né? Mas esse nicho, esse meio, mas não é só quadrinhos, é literatura, é uma questão de empatia, de educação, né? De você entender, de ter uma linguagem, porque eu fui mais nos quadrinhos atrás da história em quadrinhos. O quadrinho é eminentemente visual, mas o pessoal se esquece que tem uma história por trás, tanto de narrativa quanto de produção. E era isso que sempre me seduziu. É gosto, né? E se alguém quiser entrar em contato, depois quiserem divulgar meu e-mail, fica a critério de vocês. Né? Espero poder responder. Acho que eu respondo. Você tem algum site ou redes sociais? Não, então eu não tenho site, porque como o serviço que eu faço é meio underground, eu estou aqui para atender as editoras, minha conversa é com as editoras. No começo teve muita gente com mania de criar site. Hoje tem tanto site, o editor não vai vir ver. Entendeu? Não tem tempo também para isso. E eu não me exponho para público, eu exponho as obras, nada contra público, mas eu exponho as obras
para o público, e eu atendo as editoras. Então eu não tenho nada nesse sentido. Eu tenho meu e-mail pessoal, que aliás, até quem quiser anotar, é muito simples, fabriciogrelê@uol.com.br. Se alguém quiser aí conta bancária, essas coisas, eu indico também, pode pedir. Pix, eu mando, pode, né? Mas é isso, agradecer o pessoal. Bom, já que era jabá, né, filho? E agradecer, ficar à disposição. Acho que o negócio é isso, ver que tinha um rapaz que gostava muito de história em quadrinho, que queria trabalhar com isso e trabalha. Né? E realmente dá trabalho, e é um trabalho. E o trabalho, se for bem feito, há um certo nível de reconhecimento. Às vezes você quer um reconhecimento absurdo, o meu reconhecimento é pequenininho, é de trabalhar com os editores que eu gosto, e que por bem ou por mal eles reconhecem, porque senão eles não estariam dando os trabalhos que eu faço. É isso. E é um trabalho como outro qualquer. Então, se você for um astro de cinema, não sei se a sua relevância será maior, mas talvez você apareça melhor. Mas você precisa ver o que você quer, né? Para mim, funcionou nesse sentido. Funcionou com quadrinhos e eu trabalho com vários editores de diversos países, né? Às vezes eu trabalho alguma coisa para a Europa, tenho feito mais para os Estados Unidos nesses últimos tempos. Mas é isso. Tudo que você fizer, se fizer bem feito, fizer com gosto, você chega lá. Isso é principal para as crianças. Se você tem um ídolo, e eu tinha meus ídolos, e meus ídolos me ajudaram a chegar lá, isso foi bom. Aliás, tem uma conversa final aí, que na primeira Comic Con que eu fui, eu vi o Will Eisner passando, eu saí correndo atrás dele, eu falei, Mr. Eisner, eu tô aqui por sua causa. Ele falou, não me tira dessa. Você tá aqui por causa do seu pai, da sua mãe, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu tive uma certa amizade com o Will Eisner, que todo ano que eu ia lá, ele me reconhecia, lembrava de mim, dizia que quando ele ia estar em São Paulo, ele lembrava de ter diversas vezes pela Devir, que eu tive muita amizade também com o pessoal da Devir, o Douglas, o Mauro, e eu entrei em contato com a Devir pelo pessoal que hoje é a Comics, que na verdade antes era a banca tiragem limitada, e a banca tiragem limitada que me pôs em contato foi o Daniel Azulay, que encontrou eles numa Bienal. Então essa questão de amizade e nicho, né, sempre permeando, e conheci muitos criadores, muito contato com muita gente até hoje ainda, escritores, e é por aí. Então tudo que você fizer ser bem feito, e se você for atrás dos seus ídolos, honestamente, é capaz de você chegar lá. É por aí. Maravilha! Está tudo conectado. Tudo conectado. Muito obrigado, Fabrício. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, Um abraço. até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.